Prepare-se para a nova economia impulsionada pela transformação digital e pelo compromisso com a crise climática. A trilha Inovação e Empreendedorismo de Impacto do Advanced MBA da FIA Business School é a escolha certa para quem quer liderar ações e projetos de impacto positivo. Inovação, empreendedorismo e sustentabilidade convergem como pilares que moldarão o futuro das organizações. Se você quer se sobressair num cenário competitivo, atendendo às demandas emergentes das organizações, não deixe escapar a oportunidade de impulsionar sua carreira ou concretizar novos empreendimentos. É o momento de trilhar um caminho que une sucesso profissional e impacto virtuoso. Nós estamos começando aqui essa live, né? O Temas, Tecnologias e Tendências, que é uma conexão direta aí com o maior evento, o maior festival aí de inovação, o South by Southwest 2021, edição 2024, que está rolando em Austin, Texas, sempre aí, né? Na verdade, enfim, é um evento importante no mundo da inovação, no mundo das tendências, tecnologia, o que vai rolar no mundo, o que vem por aí. Não é futurologia, é, na verdade, muita informação chegando, né, que a gente tem aqui. E o Marcelo Moraes, que é o nosso professor da FIA, está lá. Deixa eu me apresentar primeiro, eu sou o Fernando Nascimento, estou fazendo a mediação aqui dessa conversa. Eu trabalho na coordenação de das trilhas do Advanced MBA da FIA, que é o Inovação e Empreendedorismo de Impacto. Quem tiver curiosidade pode olhar, eu ponho o link aqui no chat, depois vocês podem dar uma olhadinha. E nessa trilha, a gente trabalha essas frentes de inovação, de tecnologia, de tudo que está pipocando aí no mundo, a gente tem que estar muito antenado, né? Então, a gente trabalha tudo isso nessa trilha do MBA. Talvez alguns de vocês sejam alunos, ex-alunos, enfim, pode ser até como o caso do Marcelo, que hoje é nosso professor, mas já foi nosso aluno. Eu vou passar a bola para ele, porque ele que é vamos dizer assim, é o protagonista aqui, para falar do evento, né, que está rolando lá. Então, Marcelo, agora a gente quer saber de você. Conta, então se apresenta aqui para a galera e Claro. conta um pouquinho aí do que está rolando, o que você está vendo, cara, porque é muito interessante a gente saber. Obrigado pela presença de vocês. Vamos fazer essa conversa uma conversa leve, né, assim, interativa. Gostaria muito que vocês participassem, façam suas perguntas para a gente pensar juntos aqui. E obrigado também à FIA. Tenho um carinho especial pela FIA, como professor, especialmente como ex-aluno também da FIA. Obrigado, Fernando, pelo convite para poder estar aqui e compartilhar um pouco do que eu acompanhei na última semana no South by Southwest. Vou começar falando onde eu estou, né? Eu estou no Austin Convention Center, fica em Austin, cidade aqui no Texas, e é o ponto principal do South by Southwest. O South by Southwest é um festival gigantesco. Vou falar um pouquinho dos números daqui a pouco, mas ele se espalha por um bairro, né? Então, o Austin Convention Center é o principal ponto. Tem muito evento aqui, mas tem diversos assim, hotéis ao redor, restaurantes que se convertem em espaços de evento. Então, é quase que uma vila inteira dedicada não só à inovação, mas também aos outros pilares do South by Southwest. Eu estou aqui, estão vendo aqui no meu background, né? A cidade de Austin, que é uma cidade deliciosa, um clima gostoso, deve estar uns 25 graus agora, e o pessoal que recebe a gente muito bem. Bom, é isso. Vou me apresentar, então. Meu nome é Marcelo Moraes, eu sou professor da FIA, sou também CDO da Pixis, Inteligência Digital. A Pixis é uma media tech, né, uma scale-up. A gente apoia publishers dos mais diferentes perfis, grupos como Estadão, que é um dos nossos clientes, e a Nova Brasil, por exemplo, a monetizar melhor os seus ativos digitais. Um dos aspectos que a gente mais ouve falar nesse mundo moderno é o quão difícil é para os players tradicionais de mídia navegarem em um mundo muito pulverizado em termos de monetização, né, em como ganhar dinheiro, e por um lado muito pulverizado, por outro lado extremamente concentrado com o dinheiro da publicidade indo para os players digitais, especialmente aí Google e Meta. Né? Então, nossa função, nosso grande trabalho é apoiar empresas que produzem jornalismo de qualidade a monetizar melhor os seus ativos digitais e torná-las mais saudáveis. É isso que a gente faz de uma forma muito reduzida, e eu, como Chief Growth Officer, eu cuido das áreas de marketing e de vendas da Pixis. Eu falava que eu sou professor da FIA, dou aula de marketing e de comunicação ESG na FIA,
e fui aluno do MBA de inovação da FIA bastante tempo atrás, há mais de 10 anos. E um dos pontos interessantes, começando a falar do South by, tá aqui em Austin, né, e ser provocado por tantas mentes brilhantes, por tantas ideias fora do comum e por tantas tecnologias que impactam a nossa vida, me lembrou do MBA que eu fiz na FIA. Eu comentei o MBA de inovação, e o MBA que, muito mais do que transmitir um conhecimento, ele abriu novas portas para mim, né? Novos caminhos que alguns eu sabia que existiam, outros eu não sabia, mas eu me aprofundei nesses assuntos na FIA, inclusive uma experiência muito rica que eu tive com a FIA aqui em Boston, um módulo específico desse MBA, no qual você mergulha no universo da inovação num outro formato, né? Visitando empresas, etc. Um programa muito interessante. Mas, enfim, eu queria falar um pouquinho da minha relação com o South by Southwest. É a minha 4ª edição aqui no festival. Quero contar um pouquinho do que eu entendo que são as evoluções do South by Southwest ao longo do tempo e dos destaques da edição desse ano. Vou começar falando pelo South by Southwest. Pode ser, Fernando? Faz sentido aqui contando um pouquinho desse festival? Não sei se todo mundo conhece. Situa a gente, acho que muita gente está curiosa. É muito legal a gente fala o que é o evento, que tamanho que tem esse evento, por que ele é considerado o mais importante, ou talvez um dos mais, né? Mas conta um pouquinho, fala do evento. Eu acho que é muito legal a gente saber o que está rolando aí. Bacana. Uma das primeiras surpresas que eu tive com o South by Southwest, quando eu comecei a vir para cá e conhecer mais o festival, é o tempo que ele tem de existência, né? O South by nasceu em 1987, então tem quase 40 anos de existência. O que me surpreendeu, né? Porque qualquer tipo a maior parte dos eventos, na verdade, ligados à inovação, à área de negócios, tem talvez 10, 15, 20 anos. E aí eu fui entender por que o South by tem quase 40 anos, porque ele começou com um festival de música, que ao longo do tempo foi crescendo e abrindo outras verticais. Já conto um pouquinho sobre quais são essas verticais. Mas esses 40 anos, então, é uma trajetória pouco usual quando se fala de eventos mais focados na área de negócios, mais focados em inovação ou qualquer outra vertical. E aí, talvez, um ponto que eu defendo, que acredito, né, que faz que o South by seja um dos eventos dos principais, se não principal do mundo, é essa união do mundo de negócios, pessoas com perfil de negócios, né, profissionais, como a gente, provavelmente está todos aqui nessa sala, e de outras áreas também. Eu falei que o South by começou com um festival de música. Hoje, além de música e da conferência, né, barra interativo, que é o nome que eles dão para essa vertical toda de negócios, tem um festival que acontece focado em cinema, lançamentos de filme, um de comédia e um outro de educação. Então, South by são 5 eventos em um, que acontecem ao longo de 2 semanas, é quase que uma Olimpíadas assim, de temas diferentes aqui em Austin, e que o ano passado reuniu 220 mil pessoas, tá? É um número absurdo, assim, chequei umas 3 vezes, assim, e esse ano a estimativa deles é que tem 300 mil pessoas passando por Austin ao longo dessas 2 semanas. É a cidade de Florianópolis, né? A cidade de Florianópolis tem 300 mil habitantes, não é isso? No Bienal, né? Sim. É um absurdo de gente, né? Esse é um ponto, e as pessoas com vários diferentes perfis. Meu background, minha formação é na área de negócios. Você encontra, obviamente, muita gente aqui com um perfil de tecnologia, um perfil mais técnico especificamente. Você encontra músicos. Ontem, por exemplo, eu estava falando com um grupo de brasileiros que estavam, na hora do almoço, assistindo um show do Marcelo D2, dentro do festival de música, que acontece simultaneamente. À noite, aliás, eu participei de uma ativação de uma nova série da Netflix, e vi alguns atores e atrizes assim, que estavam fazendo esse lançamento. Isso é muito interessante, né? Eu acredito muito nessa junção de pessoas com backgrounds, né? Com experiências são diferentes, formações são diferentes, visões são diferentes. Esse é o conceito essencial da criatividade, né? Para a partir da criatividade chegar na inovação. Esse é o South by, e numa cidade que é super vibrante, super divertida, né? Estar aqui em março em Austin é uma experiência muito rica. Inclusive, falando com o pessoal aqui do festival, né, eu perguntava sobre ingressos, especificamente ali para os badges para alunos, né? Eu tenho um filho de 16 anos que se interessa por muitos dos temas que estão presentes no festival, e eles têm esse passe. Depois disso, até eu não sei se eu passei a dar mais atenção ou não, mas você vê alguns adolescentes, de fato, aqui presentes no festival, porque, de fato, é uma riqueza sem tamanho. Esse é um pouco do South by. Falei de quando ele começou, das verticais que ele tem.
do número de pessoas, né? Falei 300 mil pessoas na conferência, que é a vertical que eu participo, a estimativa é de 76 mil pessoas esse ano, nessa edição. É muita gente ainda assim, né, que participam de diversas palestras, de diversos painéis, tem muitas exposições também, exposições sobre novas tecnologias, exposições sobre inteligência artificial, sobre realidade aumentada, né? Tem tantos nomes que a gente vai se confundindo só ao longo dessas 2 semanas. E especificamente na conferência, aprofundando um pouco mais, né, para a gente falar do assunto principal dessa nossa conversa, a conferência ela tem diversas trilhas, né? Porque o South by ele tem muito conteúdo. Eu vou falar um pouco dos números de sessões. São milhares de sessões ao longo desses dias, tá? E aí como é que você se organiza num mundo desse? É um desafio, assim. Ninguém consegue fazer tudo que gostaria de fazer. Mas uma das formas que o festival apoia as pessoas a se situar um pouco é através das trilhas de conhecimento. Então, dentro da conferência, a gente tem, por exemplo, a trilha de publicidade e marca, que é uma que eu participei bastante, naturalmente. Tecnologia, uma outra trilha 2050, só com assuntos mais futuristas, design, moda, trabalho e por aí vai, né? Então, essa é uma das formas. Se você quiser acompanhar especificamente uma trilha mais conectada à sua área de atuação, você consegue fazer isso. É uma programação focada para esses profissionais, essas profissionais, embora tudo isso seja aberto, né? Ou seja, eu posso seguir, como eu fiz, a trilha principal das que me interessam, mas se tem um tema ligado ao design, por exemplo, que me interessa, eu posso participar abertamente, não tem nenhum tipo de restrição, tá? Então, esse é um pouco do que é o South by. Queria saber se está claro até aqui, se tem alguma dúvida do Fernando, ou dos convidados hoje aqui, em relação ao que é essa loucura que é o South by Southwest. Muito legal, né, Marcelo? Pessoal, vocês estão aqui numa conversa com a gente, então quem quiser comentar no chat, eu vou ler aqui. Se vocês quiserem falar também, né, fazer alguma pergunta, mas vamos deixar o Marcelo falar, porque ele tem bastante coisa lá para falar, e nem começou ainda a falar do que ele está vendo ali dentro. Mas vocês podem participar, tá bom, gente? Entrem aí na conversa, mas tudo bem, não tem problema. Isso aqui não é uma aula, né, que a gente quer câmeras abertas e todo mundo participando. Não, fiquem tranquilos, podem continuar aí. Alguns de vocês devem estar fazendo muitas coisas e tá tudo certo, né, Marcelo? Mas vamos lá. Certíssimo. Cara, o que você está vendo aí? Que vem por aí? É tão difícil até triar, né? Assim, fazer uma curadoria do que falar, imagino. Mas começa Sim. a contar um pouquinho de que você acha que vai rolar, que impacta a gente. A gente está aqui na FIA, uma escola de negócios, né? De excelência, que está preocupada, sempre conectada com esses assuntos, né? Até você é nosso professor. Pensando aí, né, nesse mundo que a gente está, né, esse mundo das organizações, das coisas acontecendo, cara, o que você está vendo aí que vai nos impactar em breve ou no futuro, mesmo que seja no 2050 aí que você falou, mas o que você está vendo Sim. aí, cara? Conta pra gente um pouco. Tá legal. Vamos lá. Como é que eu organizei a conversa aqui de uma forma mais específica, né? Além dessa nossa introdução e dos números principais, das principais informações do festival, em 3 capítulos, né? O primeiro capítulo é um recorte de tecnologia, ou seja, o que mais foi falado, está sendo falado aqui em Austin ao longo do festival, tá? E aí eu já vou dar um teaser. O teaser é inteligência artificial, assim, né? Eu tenho sonhado com inteligência artificial aqui, vou contar um pouco mais do que está sendo dito pelas pessoas que eu ouvi, né, diretamente ou indiretamente. Eu fiz um outro recorte, que é um recorte um pouco mais humano, né? Assim, tá bom, como é que a gente lida com isso, né? O que eu acompanhei aqui também, que faz sentido para mim em termos de conteúdo compartilhado de tendências, que não necessariamente são tecnologia, mas são como é que a gente vai viver nesse mundo cada vez mais tecnológico, né? Um recorte muito um olhar na pessoa e uma provocação para a gente fechar essa noite, né? Para a gente pensar um pouco na cama hoje à noite, como é que a gente lida com isso, né? No final das contas, acho que o grande objetivo da gente, nós todos aqui, é saber o que está acontecendo, tentar entender como isso nos impacta, né? Quais as oportunidades e quais os riscos, e a partir daí o que a gente faz, né? Tudo isso sem ação tem pouco valor. Então, eu tenho algumas provocações que não são só para vocês, são para mim também, né? Nós vivemos esse mesmo mundo que nos enlouquece com uma quantidade absurda de tecnologia avançando uma velocidade que a gente não consegue acompanhar muito bem, tá? Então, esse é o roteiro, tá? 4 capítulos, um já foi, com a introdução, tecnologia, né? Um lado mais humano e encerramento, beleza? E aí, claro, Ótimo. assim, a gente vai bater uma bola aqui de uma forma mais dinâmica. Eu não quero falar sem parar aqui até o final desse tempo. Só um comentário, eu tenho alguns companheiros aqui, eu tenho um corvo preto, assim, cantando, acho que é um corvo, né? Um pássaro preto que canta bem bonito aqui. Não sei se vocês ouviram, do área externa do prédio aqui, né? Do centro de convenções. E aí tem as vantagens de estar com a vida aqui selvagem perto de mim. Eu vi um passarinho cantando, né? É meu companheiro de conversa.
Mas antes de entrar na questão de IA, eu tenho duas questões assim que me chamaram muito a atenção aqui no festival, né? Uma delas a gente, como qualquer evento, como a maior parte dos eventos hoje em dia, você tem um aplicativo e um site que são seu guia, sua referência para você entender o que está acontecendo, quais são as palestras, os painéis, enfim, os eventos, e escolher o que você faz, né? Isso é muito básico. O aplicativo deles, você faz a sua programação e ele enxerga todos os espaços vazios na sua agenda e te recomenda, tipo, olha, você tem uma agenda aberta aqui de 1 hora, então aqui as nossas recomendações, né? E em determinados dias, acho que no primeiro dia que cheguei aqui, eu tinha acho que 1 hora, meia hora aberta ali, e aí aparece assim, é quase que um pop-up que aparece, e o pop-up trouxe o número exato para vocês entenderem a dimensão do festival, Marcelo, você tem meia hora livre, aqui embaixo tem 246 sessões que você pode escolher, né? Então, olha que loucura, né? Você em meia hora, sabe quanta coisa está acontecendo. Então, assim, eu estava com horário livre, eu tinha 246 potenciais, assim, eventos, encontros, exposições que eu podia ver, absolutamente enlouquecedor, né? Claro que você fala, tudo isso interessa, Marcelo? Não, né? Boa parte está em trilhas aqui, como moda, por exemplo, que não são meu foco aqui no festival. Mas ainda assim, você pegar 20% disso, do ponto de vista de legal, 20% disso me interessa, ainda são 50 sessões acontecendo, né? Ou seja, tinham no mesmo momento 250 sessões acontecendo ao longo de meia hora, daí esses números absurdos, ao longo dos 15 dias, são milhares de sessões diferentes, nos mais variados formatos, né? Mas você chega no momento que você tem 250 opções, fala, cara, que enlouquecedor, né? Aliás, que é um dos desafios desse mundo digital, não vou entrar nesse assunto, mas a gente vive hoje, né, para o bem e para o mal, a gente vive num mundo que nos dá opções, nos dá muitas opções, né? Para tudo que a gente vai fazer, desde escolher uma pizza à noite até ver o número de sessões do South By. É muito bacana, mas às vezes você fala, cara, eu não quero 246, me dê 3, talvez para escolher. Mas essa é uma curiosidade interessante. A outra, já entrando em tecnologia, né, que eu reforço, meu background minha formação de negócios, não é de tecnologia, mas eu continuo me surpreendendo com o que está sendo pesquisado e desenvolvido pelas pessoas que têm esse conhecimento técnico, né? O que eu vou falar agora nem é um dos drivers principal, até porque é uma coisa muito experimental, mas uma das sessões, se não me engano, com a Amy Webb, né, que é a CEO do Future Institute, Future Today FTI, de Nova York, falando de novas tecnologias sendo pesquisadas no laboratório, e uma delas eu falei, cara, não é possível que isso seja, né, ela deve ser uma piada. Eu que não tenho esse background, eu estou acreditando, mas eu vou compartilhar com vocês, até porque não é uma piada. Ela está falando literalmente a tecnologia está chegando em um nível em que é possível, de fato, começar a ler a nossa mente, né, na prática. Assim, eu não sei se alguém tem background técnico que até está mais avançado nesse assunto, mas para mim foi uma grande surpresa. E o exemplo que ela deu nessa palestra é que foi mostrado para algumas pessoas no laboratório algumas imagens, né? Uma foto de um cachorro no campo, né? Ou sei lá, de um carro vermelho parado na rua. E as pessoas viam essas fotos, e ao mesmo tempo eles passavam um scanner no cérebro das pessoas, né? Entendendo ali as áreas que estavam ativas no cérebro e tentando, a partir do conhecimento que eles já têm do cérebro humano, decupar o que é que estava assim, né, assim, aquelas áreas ativas do cérebro, qual era a imagem que estava refletida ali. Cara, e é impressionante o quão próximo as imagens que a tecnologia nos traz é parecido com o que está na nossa mente. Eu tô até que arrepiado de lembrar disso. Falo, cara, não é possível, sabe? Que assim, assim, a tecnologia está chegando num nível onde, possivelmente, há alguns anos, né, não sei se isso um dia vai ser viável ou ético, qualquer coisa do tipo, é possível ler o que está nas nossas cabeças, né, as imagens que a gente estão agora nos nossos aqui neurônios. É surreal, é absolutamente absurdo. Mas não fiquem tranquilos, né? Tranquilas, não é nada que vai impactar nossas vidas, eu espero aqui nos próximos 5 anos, né? Porque, cara, é muito louco. Mas, curiosidades à parte, eu queria falar, do ponto de vista de tecnologia, é difícil comentar alguma coisa com vocês que não seja ligado à inteligência artificial. Eu diria que, assim, das sessões que eu acompanhei aqui, independente do recorte dessa sessão, mais futurista, ou uma tecnologia mais próxima, mais disponível, ou aplicações práticas, só se fala de inteligência artificial, talvez 80% ou 90%. Né? Se fala de outras tecnologias, vou pincelar um pouquinho disso aqui também durante a nossa conversa, mas assim, o driver do festival é sobre inteligência artificial. Para mim é um aspecto interessante, né? Porque eu acompanhei outros ciclos no South By também em termos de novas tecnologias. Eu lembro quando eu vim aqui em 2016, por exemplo, estava começando a se falar de realidade aumentada, né, ampliada, qualquer versão, né, de tecnologia imersiva. E aí eu vi ao longo do festival como essa tecnologia foi se desenvolvendo, e eu falo um pouquinho disso depois de falar de IA.
Claro, esse não é um tema novo no festival, ele foi muito falado também o ano passado, não estava presente aqui, mas foi muito comentado. Agora, só se fala disso, né, do ponto de vista de, realmente, a gente começa a viver, não só com o Chat GPT, com Sora, ou algumas ferramentas novas que eu conheci, que é Curio.ai, né, de Artificial Intelligence, tem diversas tecnologias sendo desenvolvidas, então é muito interessante. A gente, na Pixis, usa diversas dessas tecnologias já para automação de processos e para data insights, né, para buscar informações relevantes de negócio para nós. Então, já há um uso, e tenho certeza que de diversas pessoas aqui nessa sala também, mas, assim, aparentemente, o que a gente vive ainda é o começo do começo de um ciclo que vai, de fato, transformar as nossas vidas e os nossos negócios. E aí, Marcelo, só aproveitar o vamos gancho, lá, né? É só aproveitar o gancho. claro. Não, você continua de onde você parou. Não, só para contar para o pessoal, não sei se alguém estava com a gente, segunda-feira a gente conversou com o professor Alexandre Del Rey, que também é professor no nosso MBA, e ele falou das tecnologias. A gente estava discutindo se a IA, né, a inteligência artificial, vai roubar ou não o nosso trabalho. Essa conversa que a gente teve, ela vai para o YouTube da FIA, tá certo? Logo, logo ela vai estar lá, assim como essa aqui, que a gente pretende que esteja lá, né? Então, só para fazer um comentário, a gente tem discutido isso, né? Muito, muito fortemente. Fecha parênteses. Vai lá, Marcelo. Tá, bacana, legal. Eu vou falar um pouco disso também. Obviamente, esse é um dos temas, da questão do trabalho. E eu vou falar disso em relação ao que foi dito aqui, também um pouco da minha visão, né, de como eu tento lidar com essa, particularmente com essa tecnologia, né, mas de forma geral com todas as tecnologias, tudo pode impactar como pessoa ou como pai, né. Tenho dois filhos, né, um com 11 anos e um com 16 anos. Mas vamos lá, né, assim, só para dar um contexto nisso, né. Uma das palestras aqui que eu acompanhei, eu já falei o nome dela, né, Amy Webb, é uma das pessoas mais aguardadas para falar aqui no South By. Ela é CEO desse Future Today Institute, FTI, né, baseado em Nova York. E todos os anos eles lançam um relatório com as principais tendências, né, ligadas não apenas à tecnologia, eles olham para o mundo do negócio de uma forma mais ampla, claro que muito baseado em tecnologia. E aí tem um aspecto até também que é assim difícil da gente lidar com isso, né? O reporte deles tem 900 e poucas tendências, são quase 1000 tendências. Eles falam, pô, como é que você lida com isso? Eles ajudam, eles organizam essas tendências em 16 áreas, de forma mais específica. Mas na palestra dela, uma das coisas que ela comentou, e isso também chamou muita atenção, gerou muita conversa aqui em Austin, ela, na visão dela, a gente está entrando, ou acabou de entrar, num super ciclo tecnológico. É um período, eles tomam emprestado uma expressão da economia, né? Superciclo econômico é uma área de muito desenvolvimento, né, de uma determinada economia, o superciclo tecnológico é um período de muito desenvolvimento tecnológico, né? A primeira questão que ela falou isso, eu falei, peraí, mas a gente já não está vivendo esse mundo de super desenvolvimento, superciclo tecnológico há talvez 20 anos, né? Na visão deles, não, né? Tudo que a gente tem vivido até agora é pouco perto do que a gente começa a viver. Uma série de razões, porque a tecnologia ela tem um fator, assim como o conhecimento humano, né? Ele é cumulativo, então a tecnologia cresce em cima da própria tecnologia. A inteligência artificial, como eu comentei, ela não nasceu hoje, né? É um conceito na década de 50 que tem se aprimorado e ganhado muita velocidade nos últimos anos. Mas a visão dela, assim, essa jornada só está começando, né? O que isso já diz muito, e acho que é um ponto para a gente pensar a respeito em todos os aspectos, em termos de oportunidades e riscos profissionais e pessoais, tá? Então, esse é um primeiro fator bastante relevante aqui. Eu queria destacar, além dessa questão do super ciclo econômico, né? Eu vou juntar um pouco de coisas que eu vi muito de tendência, né? Porque a Amy Webb fala isso. Eu vi algumas questões mais práticas, né? Eu sou executivo, sou um profissional do mercado, então a gente está sempre olhando tendência, mas está olhando também o que a gente pode aplicar amanhã, né? No nosso dia a dia para transformar as nossas empresas. Então eu vou juntar um pouquinho nessa. A Amy falou dessas tendências todas de longo prazo, vou voltar às tendências. Mas aí na outra ponta, uma das palestras que eu acompanhei aqui era do Google, de uma diretora do Google também ligada à área de inteligência artificial focada em varejo, junto com uma diretora de uma rede de varejo aqui dos Estados Unidos, falando de como a inteligência artificial está sendo aplicada no varejo online. E aí elas pegaram alguns dados do mercado americano, por exemplo, de que 60% dos compradores online de roupa dos Estados Unidos já fizeram uma devolução. Aquela famosa roupa que uma loja que você vai lá e experimenta, quando você é online, você compra basicamente o que está na loja, mas normalmente é uma coisa 2D, né? Você não tem a dimensão se aquilo vai te vestir bem, né? Se tem o tamanho que está ali, enfim. Tem uma série de variáveis que, do ponto de vista na nossa comportamento na compra de roupa, jogam conta. E aí, com a forma que eles estão utilizando inteligência artificial, é muito para escalar algo que não é nenhuma novidade, mas que dá uma dimensão extra. Eles criaram para cada modelo de roupa, por exemplo,
90, de certa forma, templates aplicados em pessoas com tipos de corpo diferentes, né? A mesma peça de roupa, aplicada para pessoas, né, digamos, para homens baixos, ou altos, ou mais né, gordos, menos gordos, enfim, né, e de negros, brancos e por aí vai. De uma forma que as pessoas, quando estão fazendo a compra online delas, né, têm uma noção melhor do que elas estão comprando, como é que aquilo vai ficar nela, né? Ainda não é um mundo, assim, não é como serve em mim, né, como vai ficar em mim, melhor dizendo, mas como vai ficar potencialmente olhando uma pessoa que tem um biotipo parecido com o meu, né? Então, esse é um exemplo super prático que já vem sendo aplicado nessa rede, a J.Crew, é uma loja de varejo. Não conheço muito bem, mas talvez seja meio que uma C&A, talvez, daqui, né? Uma Renner, né? Uma rede de varejo classe média, talvez, nos Estados Unidos. Esse é um exemplo prático, né? E aí você vê as coisas se conectando, a tendência a longo prazo e a aplicação prática. Voltando um pouco aqui para as tendências, né? Se fala muito também em relação à inteligência artificial. Uma das questões é a questão de privacidade, de segurança da informação. É um desafio desse nosso mundo moderno, né? Um mundo no qual todo mundo tem voz em todos os lugares e a tecnologia é de fato muito acessível. Uma das pautas principais também que tinha um outro recorte, mas um recorte que falava como a inteligência artificial impacta a questão de segurança e de privacidade. É muito interessante ver, né? Tem uma série de startups, tem uma que chama, né, que eu assisti, a Building Blocks, Party Block, falando de desenvolvedores, né, empreendedores, trabalhando a tecnologia de uma forma mais segura, do ponto de vista técnico mesmo, de construir soluções para apoiar as pessoas, mas também indo além disso, né? Tem uma mobilização muito interessante aqui, essas pessoas mobilizando os legisladores, né, seja o Congresso, enfim, qualquer pessoa que tenha o poder para criar as leis para que a internet traga ou resgate um pouco a questão de privacidade, de respeito à propriedade, qualquer outro aspecto ligado à segurança, à privacidade e copyright, tá? Então, isso é um aspecto muito interessante quando se fala de uso de inteligência artificial, para resgatar um pouco do que talvez a internet como tenha perdido, tá? Outro aspecto também, voltando a falar das tecnologias, né, de uma aplicação um pouco mais prática, tem algumas tecnologias que a gente tem ouvido falar no Brasil, inclusive, a Sora, por exemplo, uma tecnologia de criação de imagens e de filmes, né? E aí, recentemente, acho que 10 dias antes de eu embarcar para South By, eu vi alguns vídeos, inclusive na mídia brasileira, mostrando o quão sofisticada a IA pode ser para criar algo que é muito parecido com o que os produtores de filme fazem, né? E todo o impacto que isso tem. É uma produção ali muito mais simples, muito mais rápida, muito mais barata, mas numa indústria que, inclusive, tem, digamos, se posicionado de uma maneira muito firme em relação ao uso de IA, substituindo as pessoas que trabalham em todo esse processo, tá? Então, baita pano para manga, baita pano para discussão, Isso. mas o fato A questão ética também foi tratada aí, né? Porque tem o lado de substituir as pessoas, mas tem o lado também de como eles treinam, né? Eles treinam, a estatística da inteligência artificial é feita toda com base no que humanos fizeram, né? Depois ela sim, reproduz, ela é especializada em fazer uma coisa. Imagino que o pessoal tá atento a isso também, né? Como é que fica essa questão? Acho que deve ter sim. muito desdobramento, né? Para gente avaliar, né? Não, tem muita coisa. Essa palestra da Party Block aqui também fala um pouco disso, né, de copyright, de direito. Foi muito abrangente. A gente falou assim, diversas palestras falam disso, tá, maior ou menor grau, mas é uma preocupação. O que esse mundo novo nos traz são muitas questões para as quais a gente não tem resposta do ponto de vista de como é que a gente segue. E talvez não tenha um certo e errado. Mas foi falado sim, Fernando. E aí, uma outra ferramenta também, essa interessante, essa eu não conhecia, chamada Curio.ai, né, que se fosse falar em bom português, seria Curio, né, Curio. E a AI, na verdade, né, de Artificial Intelligence, que inclusive está disponível para assinatura. Isso é bastante interessante, ela tem a ver com a área de mídia, na minha área de atuação. É uma ferramenta que ela se propõe a ser um curador, né, um apoio para pessoas como nós que quer se informar nesse mundo que tem muita informação disponível, mas essa ferramenta ela só usa fontes confiáveis para filtrar o conteúdo e trazer para nós, por exemplo, um briefing diário do que está acontecendo na política brasileira, né? Então isso eu achei muito interessante, já que uma das grandes questões que a gente lida, e isso foi falado aqui também, é a questão de fake news, né? Como é que a gente lida com as informações falsas que ganham um impulso com a inteligência artificial, né? Em uma E quem define das as fontes palestras. confiáveis também, né? Quem define o algoritmo, é sempre bom lembrar, né? Que tem sempre um ser humano ainda, né? Tem um ser Sim, humano sim. fazendo isso, né? Muito Então, essa é a proposta importante. dessa empresa, né? Eles são ali um jornalista e são dois sócios, né? Um jornalista e um profissional com background mais técnico.
E eles têm o propósito de usar como fonte de informação para aplicar IA fontes confiáveis definidas por eles, né? Definidas por eles tem um critério meio cinzento, mas assim, as fontes que eles mostraram de informação são fontes que nós conhecemos também, a gente pode gostar ou não gostar, mas são os grupos de mídia que têm mais, assim, digamos, tradição e reputação. Sei lá, New York Times, a The Atlantic, a Washington Post, por aí vai, tá? Mas é um movimento muito interessante, porque no final das contas, nesse mundo que nos dá muitas opções, uma das questões que a gente enfrenta é em quem confiar, né? E aí é interessante você ver a inteligência artificial sendo utilizada de uma forma até preliminar, de certa maneira ainda, para filtrar e nos dar uma informação que realmente a gente saiba que a gente pode confiar. Né? E não algo que vá nos traga uma informação que é falsa, qualquer aspecto, né? Político, econômico, por aí vai. Também, aí conectando um pouco, né, ainda falando de uma das palestras, uma das melhores palestras, uma consultoria aqui dos Estados Unidos foi sobre o impacto no trabalho. Tá? E o que foi dito é que, obviamente, os impactos já existem, mas que o papel que a gente, como profissionais, devemos, digamos, ocupar, a função que a gente deve ocupar, é a função mais de pensar, é mais fazer o lado humano, né, o mais analítico e menos execução. Porque a execução já está sendo substituído não só por inteligência artificial, né, mas por qualquer forma de tecnologia. Eu tenho uma jornada longa, né, além da Pixar, que obviamente passei por diversas empresas, diversos grupos de mídia. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar na Editora Abril, era um garoto, tinha 20 anos de idade. Eu trabalhava em uma área, isso estou falando de tecnologia dos anos 90, tá? Então, assim, 30 anos atrás. Uma área que na época tinha 7 pessoas trabalhando para fazer um trabalho, que era um trabalho de certa forma já automatizado, um trabalho naturalmente muito simples, mas que antes dessa automação tinha 30 pessoas fazendo. Isso estou falando de 90 e pouco, né? E que, sei lá, alguns anos depois eram 2 pessoas, né? E uma pessoa. Então, porque aí atrás a gente tem lidado com isso há algumas décadas, né? Então, não é uma grande novidade. Claro que ela tem uma velocidade muito, muito grande. Isso deve acontecer em ciclos cada vez mais curtos. Mas a gente tem lidado com isso como profissionais, todos nós aqui. Né? Por exemplo, de 30 anos atrás, dentro do mesmo conceito da tecnologia, substituindo parte do trabalho humano, ao mesmo tempo que ela cria novas funções. Né? Uma das palestras que eu vi aqui, eu estou falando um pouco mais do lado, né, desse pilar humano que eu desenvolvi, Fernando, pessoas já perceberam que eu falo bastante, né? E já são aqui 8h36 na hora do Brasil, vou tentar ser um pouco mais breve, tá? Mas, Fernando, me ajuda, por favor, para não ficar falando, daqui a pouco eu estou sozinho falando aqui na sala. Mas vamos lá, o que eu queria trazer para vocês é assim, uma das estatísticas que uma outra empresa que eu assisti aqui, a Bain Company, falou do ponto de vista de cargos, né, de funções, para a geração alfa, que são as crianças de novo, de hoje, né? Meu filho de 11 anos é a geração alfa, por exemplo. 2/3 das vagas de trabalho, das funções, na verdade, não das vagas, para a geração do meu filho, não existem hoje. Olha, vão ser criadas ainda em função da que a tecnologia está se desenvolvendo. Né? Então, isso é um exemplo real, né, de funções e trabalhos que passam a existir e outros que deixam de existir. Tá? Mas vamos lá, eu vou acelerar um pouquinho, tá? Depois, obviamente, eu vou deixar meus contatos para a gente continuar essa conversa, porque eu entendo que são quase 9 da noite, o cansaço começa a bater. Uma das conversas também que me chama muita atenção, e isso é uma aplicação para esse ano e para os próximos anos, em relação à inteligência artificial, a fake news especificamente, o impacto que tem nas nossas vidas, falando muito do aspecto político, sem entrar na política em si, tá? Mas a visão, eu assisti um cara que eu admiro bastante, recomendo até que vocês sigam, se não seguem, um professor da Universidade de Nova York chamado Scott Galloway. Ele tem podcasts, tem newsletters, ele é um cara, entende muito de tecnologia, mas é um cara muito crítico em relação à tecnologia. Eu assisti uma palestra, uma conversa da qual ele fez parte, e aí ele falava, olha, vai piorar antes de começar a melhorar. A tecnologia, a inteligência artificial vai ser muito utilizada, né, para as fake news, mas de uma forma mais sofisticada. Ela já é utilizada, a gente sabe disso, né? Aí tem diversos casos aí de uso de inteligência artificial nas eleições em diversos locais do mundo, diversos países, tá? Mas como ela está se sofisticando, ela vai chegar em nível, está chegando em um nível onde é difícil, mesmo para pessoas que têm um senso crítico mais desenvolvido, a saber se aquilo é verdade ou não, tá? Então fica um alerta para a gente também, ficar mais atento ao que as fontes de informação, de onde é que a gente bebe, tá? Mas isso é um pouco assustador, mas é a nossa realidade. Queria falar um pouquinho também de um novo conceito, né, indo além da inteligência artificial, que realmente foi o tema principal aqui. O pessoal, alguns dos palestrantes aqui, dos debatedores, falam muito de inteligência General Artificial Intelligence, tá? Então, a inteligência artificial geral, né? Em adição aí, né, além da inteligência artificial generativa, que é a onda que a gente vive hoje. A geral, o que eles dizem que ela ainda é mais próxima do comportamento humano e que ela é capaz de, digamos, se autodesenvolver.
né, ela não precisa. O Fernando comentava agora de que a inteligência artificial precisa de um input humano. Essa inteligência artificial geral, ela consegue se desenvolver com base assim, no que ela tem dentro dela, mas a partir daí ela chega numa nova conclusão e vai usando para que ela continue se desenvolvendo, ou seja, ela vai ser ainda mais próxima do comportamento humano. Não é algo para agora, também é algo para mais ou menos, na visão deles, pelo menos 5 anos. Depende de uma série de fatores, é muito mais complexo, tá? Mas é para onde a gente está caminhando. Bom, fechando aqui a parte de tecnologia, eu estou pulando algumas partes, infelizmente, Fernando. A gente vai ter que fazer uma parte 2 disso aqui, por conta do tempo, tá? Isso, a gente combina um outro painel É, desse aí com você aqui em São pois é, Paulo. pois é. Isso vai estar nas aulas da FIA também, né? Eu vou levar para os alunos aí nas próximas turmas. Mas só para fechar a tecnologia e para outros capítulos, um dos aspectos que me chamou muita atenção foi o uso de tecnologia imersiva. A Apple acabou de lançar o Vision Pro, que é a versão dele dos óculos de realidade virtual, que a Meta já tem há alguns anos, e outras empresas também. Da Apple realmente é bastante sofisticado, eu experimentei aqui, não conhecia ainda. Muito caro, $3.500, né? Se fosse na proporção de um preço de um iPhone, seria um produto de 20, R$ 25.000 no Brasil. Claro que esse preço vai baixar. Mas o ponto aqui, isso me chamou bastante atenção, é que a utilização, não é uma utilização em larga escala, mas uma utilização por artistas, né, por produtores de filme. Então, eu assisti alguns filmes em realidade virtual, chamando a atenção de questões políticas, questões ambientais, ecológicas, e alguns um pouco mais até divertidos, mais leves, né? Eu assisti desenhos em realidade virtual, muito fáceis de ser produzidos também por quem está, né, por trás ali das câmeras, tá? Então, esse é um outro aspecto que foi muito bacana ver como essa área se desenvolveu. Ela não se massificou como se esperava 6, 7 anos atrás, mas ela criou um campo, assim, é muito legal ver as produções todas que estavam sendo aqui numa mostra específica de realidade virtual em Austin. Bom, é isso de tecnologia. Eu não sei se alguém tem alguma questão para fazer, senão eu vou pular aqui para a parte de comportamento, né, humano, impacto para nós como pessoas. E aí alguns comentários, né? Fernando, me ajuda, você que está vendo aí, se tem alguma pergunta no chat, se você tiver alguma Por pergunta, a gente enquanto, não, salva. por enquanto, eu imagino que eles estejam como eu, assim, atentos, né? Legal, Meio bacana. Então, vamos lá. vidrados, né, do que você está falando. Eu chamei o segundo capítulo de, né, assim, quem seremos e o que faremos, né? E aí tem um olhar, a palestra mais interessante que eu assisti aqui nesse capítulo foi essa da Bain Company, que eu comentei. Olhar para 2035, com alguns highlights de 2050, mas muito assim de, cara, quem é que a gente vai ser, né? Qual é o impacto desse mundo que gira cada vez mais rápido em nós, né? Famílias, nas pessoas, carreiras, e por aí vai. Tem alguns sites muito interessantes. Ele talvez não tenha grandes novidades, mas ele valida algumas coisas que a gente vê no dia a dia. Quando a gente tem uma empresa como a Bain Company projetando isso para o futuro, você fala, realmente, isso não são ondas passageiras, né? Que é um dos grandes dilemas de quem lida com tendências, com cenários, é você saber lidar o que é uma moda, algo que o ano que vem ninguém vai lembrar, e algo que realmente pode impactar nossas vidas, nossas carreiras. Mas, enfim, o que eles falaram, né? A primeira questão ligada, assim, a esse capítulo, né? Eu diria que a questão dos não os nativos digitais, né? Os migrantes digitais, me ajudem até com as palavras que eu estiver trocando, né? Mas os nômades digitais, perdão, pessoas que têm cada vez mais liberdade, né? Para trabalhar de onde quiserem, viver de onde quiserem, viver onde quiserem, melhor dizendo, o que já é uma realidade, né? Então, a visão da Bain Company, essa é uma tendência que deve aumentar a questão do nomadismo, não só digital. Eles falam do nomadismo digital, mas falam também de migrações causadas por outros fatores políticos, né? E aí a gente já vê isso quando a gente fala, por exemplo, infelizmente, dessas tragédias, das guerras que têm acontecido mundo afora, né? Que infelizmente tem piorado ao longo dos anos. Falam também de mudanças climáticas, né? De como as mudanças climáticas, a piora da situação em algumas regiões do mundo, e o Brasil até fazer algumas regiões do Brasil faziam parte desse mapa, onde eles acham que as pessoas vão querer sair dali porque as condições de vida devem piorar em função das mudanças climáticas e migrar para lugares mais, assim, digamos, razoáveis para se viver. Em qualquer aspecto, né? Tem, digamos, talvez do clima diretamente, mas talvez em aspecto em agricultura, em qualquer outro aspecto que impacta a vida em determinado lugar. Tá? Então, a tendência desse nomadismo, né, que vai além do digital, é algo que deve se acelerar nos próximos 10 anos. E aí eles falaram muito das tendências, tá? O que isso significa na prática, né? Então, falaram de impacto em saúde, por exemplo, que ao mesmo tempo que a gente vai mudar mais lugares, né, assim, a saúde precisa mudar junto, né? Se eu decido morar numa cidade pequena, tem uma pessoa que trabalha na Pix, por exemplo, com a gente, que vive numa cidade pequena no interior da Paraíba,
mas precisa de uma saúde, né? Precisa de um acesso à saúde. Talvez ela tenha um padrão assim, que ela espera da área de saúde equivalente a alguém que vive numa grande cidade como São Paulo. Só que você está no interior da Paraíba, ou sei lá, no sertão de uma cidade, né, em outro continente. Como é que a saúde lida com isso? E aí eles falam, por exemplo, de o uso do telehealth, mas bem avançado, né? O uso dessas tecnologias de escaneamento digitais, etc., para que você tenha uma medicina realmente virtual para pessoas que estão morando em lugares absolutamente distantes. E falam também, por exemplo, de farmácias 100% automatizadas, né? A farmácia em que você diz que você precisa e a farmácia vai produzir os seus medicamentos sem que ela tenha qualquer pessoa te atender, né? A gente vê isso hoje em praça de alimentação no Brasil para sorvete, talvez, né? Então, isso deve chegar também na área de saúde em função desse nomadismo digital. Outro aspecto também bastante destacado é do envelhecimento da população, que é um fato, né? A gente sabe que as pessoas estão vivendo cada vez mais em todos os lugares do mundo. Tem um comentário da Yara, não sei, Fernando, se você quer ler antes que eu mude aqui de capítulo. Porque sobre os nômades, sim. A Yara Zambuja está falando aqui, ó. Apesar desse movimento de nômades digitais do próprio trabalho remoto, no Brasil percebe uma tendência do retorno massivo ao presencial, incluindo Google, Amazon e IBM. A IBM, inclusive, protagonizou aí um corte grande aí, né? O retorno ao presencial foi mencionado também. O que o povo está falando aí desse movimento de curto prazo, que é vamos voltar ao que era, né? Vamos tentar voltar ao que era. Tá, bacana. Que falaram aí? Falaram? Tá. Especificamente desse, vamos voltar ao que era, não, mas acho que a questão da colocação da Yara foi combinada, né? Porque, na verdade, uma das tendências colocadas é que, sim, claro, existem essas duas forças, né? As pessoas querendo trabalhar, tem mais liberdade de trabalho, tem a ver com esse nomadismo digital, ou pelo menos com o home office, e as empresas, uma boa parte delas, né? Inclusive algumas tech, como comentado aqui, com uma pressão maior para a volta ao ambiente de trabalho, muitas vezes no modelo híbrido, tá? A visão da Bain Company, na verdade, assim, claro, esses mundos não é um ou outro, né? Mas o movimento que tem mais força a médio e longo prazo é desse nomadismo digital, né? Quer dizer, o acesso aos talentos, onde quer que eles estejam, a médio e longo prazo tende a ter mais força do que as empresas exigindo que as pessoas voltem ao ambiente de trabalho, né? É uma aposta, tá? Do ponto de vista deles também, né? Então, pesquisa e uma visão dos analistas deles dessa área, mas esse nomadismo deve ganhar força, inclusive por essas questões todas que a gente colocava. A questão de esse olhar de curto prazo das empresas não tem um olhar de médio prazo, por exemplo, de impacto de mudanças climáticas ou de questões políticas, que pode até, e eu não estou falando só de guerra, que é uma situação extrema, mas a gente vive uma realidade, talvez do nosso próprio país, de pessoas que, por não estar alinhadas com uma ideologia ou outra política, independente de qual cor as pessoas gostam ou não gostam, não queiram mais viver no Brasil, né? Ou não queiram mais viver nos Estados Unidos, ou na França, por aí vai, né? Então, a visão deles é um pouco mais, assim, tende um pouco mais ao que as pessoas querem, né? E as empresas, em algum momento, devem ceder. Né, a seguir sendo as próximas capítulos. Não tenho a você resposta. Você tocou num ponto importante, que é os talentos, né? Quer dizer, as pessoas talentosas, preparadas. Né? Talentosa não é uma coisa que você nasce, né? Uma coisa que você se desenvolve. A Yara está falando que ela acredita muito na potência do remoto. E é isso, quem é talentoso, quem está preparado, quem se qualifica, não é isso, Marcelo? Essa pessoa vai poder escolher mais do que aquele que fica embotado, com a mente embotada e fica estagnado, né? Quer dizer, é aí que se abrem perspectivas, né? Falando um pouco disso, tem outras tendências, tem assim, eu vou dar um overview, né? A questão do envelhecimento da população, claro que não é nenhuma novidade, mas é interessante quando você vê um grupo de pessoas focada em entender o futuro, para saber os impactos desse envelhecimento, né? População, aliás, eles usaram um conceito que eu nunca tinha, né? Um termo que eu não conhecia, que era, a gente, em inglês, né? O old é o velho, né? Então eles usaram o old e o gold, né? O gold no sentido de pessoas que já são consideradas ali, né, da terceira idade, ou chame como quiseram, melhor idade, 60 mais, 50 mais, que vivem uma era de ouro no aspecto de que tem saúde, muitas vezes tem os recursos, tem dinheiro, tem liberdade, e que estão curtindo a vida, né? Em contraposição às pessoas que de fato chegam numa idade da vida e têm mais problemas, né? Normalmente problemas de saúde, tá? Então, aí a aposta deles é muito que esta economia dessas pessoas mais velhas, obviamente é o que vai, digamos, uma das oportunidades econômicas, né? Para todos os países, de certa forma, e que também, isso é interessante, né, que a vida útil das pessoas são pessoas que ainda sofrem preconceito no mercado de trabalho, né, que isso deve mudar. Essas pessoas devem ganhar novas oportunidades no mercado de trabalho, até porque elas se qualificam cada vez mais, né. E aí se fala, assim, de cursos que já existem, mas que devem ganhar cada vez mais espaço, qualquer tipo de formação para pessoas que ainda querem continuar no jogo, né, que estão afim, etc., considerando que elas não abrem mão de alguns aspectos, como, né, uma liberdade maior, né, curtir a vida, segundo a Bain Company,
é um aspecto essencial para essas pessoas, né? Muitas delas falam, ok, eu quero curtir a vida, mas eu quero também trabalhar, como é que eu equilibro isso, tá? Enfim, pessoal, cara, é tanta coisa para a gente falar. Eu estou pulando alguns aspectos, né? Mas é isso, são 2 bilhões de idosos, é o número dessa expectativa, isso para 2050. 25% da força de trabalho do mercado americano vai ter mais de 55 anos em 2030, um quarto dessas pessoas, né? Enfim, ah, falam de outros movimentos, como também o ser humano pedindo, né, querendo, na verdade, reduzir o ritmo. Vou pular isso aqui, a gente vive um pouco disso também, as pessoas dizendo que não conseguem ter um tempo desconectadas, né, para, sei lá, jogar bola com o filho, para ler talvez um livro físico ainda, por aí vai. Isso foi uma das grandes questões colocadas aqui. Vou para o fechamento, Fernando, aqui para a gente ter um tempo para quem eventualmente quiser Legal. fazer uma pergunta ou eventualmente para quem quiser descansar, né? Bom, falamos então, né, de o que é o South by, né, arranhamos um pouquinho da tecnologia, dos aspectos também pessoais. E aí eu queria falar como eu lido com isso, né? Porque eu trabalho nessa área, a gente usa inteligência artificial, como eu comentei na Pix, para nós e para os nossos clientes, mas é um mundo que ninguém, né, consegue entender nem uma pequena parte dele. Então, como eu lido com isso, né? O que eu recomendaria aqui para quem está conosco nessa conversa é, primeiro, entender sobre inteligência artificial, né, para uso pessoal, eventualmente familiar, né, para quem tem filhos, e profissional, né? Acho que talvez o maior erro que a gente possa cometer é meio que fechar os olhos para isso, né? Porque vai nos impactar. E o impacto pode ser positivo, não é um impacto negativo de, vou perder meu trabalho. Não, pode ser uma baita oportunidade para que a gente aplique na empresa, ou nos nossos próprios negócios e ganhe mais dinheiro, enfim, use de uma forma positiva. Então, como é que é se aprender hoje em dia, né? A FIA é um dos hubs de conhecimento, um dos principais do Brasil, é um dos lugares, mas esse conhecimento não precisa ser tão formal assim, necessariamente, né? É o ler, é o se informar, é participar de conversas como essa. Enfim, querer aprender, estar aberto a esse jogo, até para você saber, porque eventualmente você pode sim ter assim, a posição, o trabalho atual que a gente faz, corre o risco de ser mais impactado por inteligência artificial, e isso a gente tem que estar no nosso radar, né? Porque eventualmente pode significar ali né, uma ruptura, uma demissão, etc. Entendendo que a gente, né, pode não querer isso. Conectado então com esse aprender, né, vá atrás, busca informação, é entender o que é, quais as oportunidades, quais ali os impactos, né, do nosso trabalho. O convite é lidere, seja protagonista, né, desse aspecto da tecnologia como um todo, inteligência artificial, nas vidas de vocês e no ambiente de trabalho. Né? É uma baita obviedade, mas não é fácil de fazer, porque muitas vezes é um assunto que é técnico, ele é mais difícil, é mais árido, né? Então, ainda assim, a minha visão não dá para ignorar, é o mundo em que a gente vive. Segundo ponto, ainda ligado à tecnologia, né, entender esses outros impactos que a gente fala, IA, né, inteligência artificial para caramba, ignora qualquer outro aspecto. Eu falei de realidade aumentada, realidade virtual, etc. Tem diversos campos se desenvolvendo, claro que todos eles ali, de certa forma, interconectados, mas tem outros aspectos da tecnologia que pode ou vai impactar nas nossas vidas. É importante conhecer também, e é o mesmo olhar, né, o que como é que pode impactar, o que traz de risco, o que traz de oportunidade e o que eu faço, né, com isso, com essa informação nas minhas mãos. Uma tranquilidade, tá? Assim, pô, mas é difícil, tal, pô, não é minha área. Olha, ninguém tem a fórmula, né? Ninguém tem uma receita pronta. Tá todo mundo no mesmo barco querendo aprender, alguns mais à frente naturalmente, outros nem tanto. Mas não é um aspecto que você fala um campo dominado há muito tempo que você está começando agora, não é? Tá? Então, se esse receio faz parte aí do pensamento de vocês, esqueçam e mãos à obra, né? Vamos embora. E o terceiro, né, que é conectando tudo isso, né, é olhar, né, para nós próprios, como é que a gente lida pessoalmente com isso, com esse volume absurdo de informação, de tecnologias, etc. Como é que isso impacta a gente pessoalmente, profissionalmente, como é que impacta as nossas famílias, a nossa vida, né, essas tendências todas colocadas em festivais como esse, em eventos como esse. Enfim, e fechando aqui, para passar a devolver a palavra para o Fernando, tentem fazer tudo isso curtindo a jornada, né? Senão não tem graça. É isso. Espero ter sido claro aqui nas tendências todas. Espero ter contribuído de alguma forma com quem aí cedeu uma hora preciosa do tempo para essa nosso bate-papo. Obrigado a vocês e obrigado a FIA mais uma vez. Incrível, Marcelo. Cara, muita coisa rolando. Aí você falou, sou suspeito para falar, né? Mas você falou em aprendizado, em você ser protagonista, é escolher. A gente está aqui na FIA trabalhando com educação executiva, a gente vê a importância, a diferença que faz você maturar aprendizado. Assim, a gente já percebeu que pílula de Instagram,
vídeo de YouTube é legal para o entretenimento, para o almoço, quando você está lavando uma louça, e é legal para você comentar com o colega, mas não é esse aprendizado de aprofundamento que você precisa de 1 ano e meio fazer ainda. Porque fazer ainda, né, em 2024, o MBA, né, e é justamente por isso, você vai tomar as rédeas da sua jornada, se qualificar, decidir de que lado da mesa da inteligência artificial você vai se sentar. Você não precisa ser o profissional que desenvolve a tecnologia, né? Mas você precisa ser aquele profissional inovador que entende do assunto o suficiente para saber quais oportunidades tirar proveito, né? E aí você está dizendo, de tudo que você viu aí, olha quanta oportunidade tem. Então, quer dizer, lógico, pessoal, a gente é da FIA, a gente vai falar do MBA Inovação e Empreendedorismo de Impacto, você tem que vender, comunicar suas ideias, tem que ter as suas ideias. Então, quem ainda não fez um MBA, uma qualificação desse nível, acho que é uma oportunidade interessante. Agora, eu queria, Marcelo, você está aí no exterior, você quando esteve aqui, foi nosso aluno, né? Muito antes de eu estar nessa função aqui. Que experiência, hein, Marcelo, a gente está falando aqui. Obrigado por compartilhar. Você teve outra experiência que foi poder fazer uma imersão internacional, não só esse evento, mas com a FIA, né? Você fez, a gente tem, viu, pessoal? Eu vou colocar aqui no chat, tem uma oportunidade de imersão internacional em Boston, né? Como é que esse tipo de experiência, isso que você está vivendo aí, isso que você viveu 10 anos atrás, como é que isso impacta obviamente e deixa você hoje numa condição mais de escolher do que de ser escolhido, né? Como é que você poderia dar um recado, já que você está fora do Brasil? Vamos aproveitar o gancho, né? Bacana. Para o pessoal aqui. É, De repente eu alguém acho pode que se animar. tá, eu acho que para mim o MBA da CIA e o programa em Boston, ele foi, digamos assim, um evento, não um evento, um momento no qual diversas novas portas se abriram para mim, por isso de conhecimento, né, de entender um pouco mais esse universo de inovação, né? Eu arranhei um pouquinho esse assunto aqui no começo. Então ele me trouxe menos respostas, ele foi menos um curso formal, como os que eu tinha feito até então, né? O que é marketing, né? Como aplicar uns 4 ou 5 ou 6 ou 7 P's de marketing, você escolhe quantos P's. E os programas da FIA me ajudaram muito mais talvez apurar meu senso crítico e abrir a porta para novos conhecimentos. Como do que a gente está fazendo hoje aqui, né? Quando você fala de inteligência artificial, eu não estou trazendo uma resposta efetiva, né? Acho que talvez, e eu gostaria muito que isso fosse verdade para pelo menos alguns convidados, algumas das convidadas, de chamar a atenção para um assunto no qual as pessoas precisam, né, olhar com mais carinho. A FIA foi muito isso para mim, né, do curso que eu fiz e da imersão em Boston também. Você estar nesse universo, estar aqui em Austin, por exemplo, hoje, me dá acesso a pessoas com as quais provavelmente eu nunca conversaria. A inteligência artificial num formato que eu nunca faria no meu dia a dia, porque ele faz parte do meu trabalho já, mas ele é um pedaço de uma série de responsabilidades que eu tenho. Quando você faz uma imersão desse tipo, você efetivamente entende o que está acontecendo, e aí você sai com muito mais insights, né, na mão. Eu acho que é um pouco disso, né, um conceito assim muito ligado à educação com a Valde. Para mim, uma das visitas marcantes da imersão, né, da FIA em Boston foi a visita ao MIT, que é um dos principais polos ali de inovação globais. Cara, é muito legal ver o que os caras estão fazendo. Algumas coisas são umas viagens, né, tipo essa questão de ler mente, né, me assusta, eu confesso, mas coisa muito prática e que a gente acaba vendo que boa parte delas, em algum momento, vai fazer parte das nossas vidas. Sensacional, Marcelo. Ó, e o Nuno, novo aqui, colocou uma pergunta que acho que a gente pode usar ela para fechar aqui. Nuno, obrigado pela sua pergunta. Me parece que o South by Southwest nunca teve tanta informação, né? Você falou pelo porte. Se for definir o evento este ano de uma forma bem resumida, ou pelo menos a parte do evento que você viu, né? Porque tem que fazer escolhas, o que você falaria, cara? E ele agradece a gente aqui. Cara, eu falaria, eu vou me repetir, tá? Desculpa, mas assim, falaria, olhem para a inteligência artificial, né? Entendam de fato, se é que vocês já não atuam nesse campo. Agora aqui é uma sirene, espero que não esteja atrapalhando, tá? Assim, polícia passando aqui perto. Não Também ouço. espero que não seja nada demais. Tá bom, que bom. Eu acho que o principal, 2 pontos, né? Eu diria, talvez a inteligência artificial, de fato, olhar com mais carinho, saber o que está acontecendo, se informar a respeito, é ser protagonista num campo que já está nos impactando e vai impactar profundamente. E o segundo ponto, que não tem a ver com o festival, mas é de fato assim esse protagonismo, né? Essa questão de dentro do que você acredita, no formato que você acredita, de realmente ir atrás da informação, e, enfim, usar isso de uma forma prática, né? É muito da minha experiência, né? De tirar as coisas assim
um universo conceitual e aplicar na prática, faz diferença. Só para dar um exemplo, eu falava aqui de realidade virtual, 2017 talvez, eu vim para o South By, se falava muito de realidade virtual, e aí eu voltei para o Estadão, uma das minhas funções como diretor de marketing, de inovação do Estadão, era desenvolver novos projetos. 6 meses depois de ter vindo para a Áustria, a gente fez o primeiro projeto de realidade virtual do Estadão, com patrocínio da Mitsubishi, né, que era muito positivo para o Estadão, e foi um dos primeiros projetos de realidade virtual do Brasil, né? E aí isso teve algumas contribuições do South By, contribuição de ter entendido a tecnologia, saber que a tecnologia, né, ia ter um peso, né, uma força, conhecer pessoas aqui, brasileiros, inclusive, que depois foram meus parceiros no Brasil, né, inclusive pessoas da IBM, que eram parceiros de tecnologia, etc. E, claro, fazer o que eu tenho que fazer na minha carreira. Eu tinha que agregar valor para a minha empresa, e uma das formas de agregar era exatamente criando projetos inovadores como esse de realidade virtual. Muito como eu sempre tentei trabalhar ao longo da minha carreira, né? Dar um contexto, né? Conhecer o que é prioridade para aquela empresa e como é que eu posso unir meu conhecimento, a necessidade da empresa e o que está acontecendo da porta para fora. É isso, não. Sensacional. E a Gigi ainda complementa aqui. Veja a importância do presencial, né, Marcelo? Sua participação seria totalmente diferente se fosse de forma virtual. É verdade, gente. E você tem que escolher a dedo o que você quer fazer presencialmente. Acho que isso que é legal. Muita coisa a gente pode fazer virtual e você tem que sobrar tempo e recursos e disposição para fazer aquilo que você for fazer presencial. Tem que ser sagrado, né? Um momento, às vezes, de troca com colegas. Um momento não pode ter banalizado, né? Porque a gente aprendeu uma ideia. Isso é diferente de você assistir esse evento diretamente, mas olha só, a resposta é: as 30 pessoas aqui ficaram durante 1 hora querendo te ouvir. Caramba, que Vai legal. falar virtualmente, equilíbrio é a palavra da vez, virtualmente aqui. Pessoal, então assim, invistam em vocês, deem um próximo passo. Ele tem um histórico grande na trilha de inovação aqui dentro da FIA, de realmente é quem conecta coisas, quem se destaca nas reuniões é visto lá pelo CEO, pelo C-Level, pessoas historicamente dentro do nosso curso são pessoas lembradas, né, e sempre vistas, né? Então, assim, aproveitem essa onda de venham entender um pouco mais, venham conhecer um pouco mais. Se juntem à Rede FIA, quem ainda não é, né? Se junte quem é, amplie. Marcelo, cara, só tenho a te agradecer. A gente pode ficar a noite inteira e o pessoal ficou aqui firme e forte, né? Praticamente todo Legal, mundo bacana. disse ao fim. Obrigado muito a todos vocês que ficaram aqui assistindo com a gente. Marcelo, um recado final, uma última palavra. Você fez várias finalizações, mas uma última? Ah, Última o da final última? do final do final. Vamos para o final do final do Isso. final, vai. Final mesmo. Na verdade, é um convite para a gente continuar conectado, né? Eu não compartilhei meus contatos aqui, mas vocês me acham facilmente no LinkedIn. Marcelo Moraes, né? Deve ter uns 20 Marcelos Moraes no LinkedIn, eu sou um deles, mas pela foto vocês vão reconhecer. Super aberto e super afim de manter conexão, de conversar, de fazer negócio junto. Contem comigo. Vai ser um prazer continuar essa conversa. Isso, com o FIA você encontra Marcelo Moraes FIA, Fernando Nascimento FIA, você encontra a gente, né? Você coloca o FIA junto ali, você consegue se manter conectado. Quem quiser saber mais sobre as oportunidades que a gente tem aqui dentro da FIA de desenvolvimento, entre em contato comigo. Quem quiser saber mais das novidades, pode falar com o Marcelo. Esse é o tipo de evento que acho que agrega muito, né, Marcelo? Então, gente, brigadíssimo cada um de vocês que ficou aqui atento, quem participou, quem ficou ligado. E, Marcelo, obrigado aí por conectar com a gente. Valeu muito, viu? Obrigado. Gente, Eu que obrigado. agradeço. Uma boa Boa noite, um bom noite. descanso. Até mais. Muito obrigado a todos e a todas.